Olá pessoal, Márcio Marques aqui, especialista de investimentos. Hoje vamos falar sobre os ciclos econômicos, fator crucial para quem está investindo ou para quem vai começar a investir. Os ciclos econômicos são movimentos naturais da economia ao longo do tempo, caracterizado por fases de expansão, pico, contração e recuperação. Eles refletem o comportamento da atividade econômica, como o crescimento do PIB, nível de emprego, consumo e investimento, e são influenciados por diversos fatores, incluindo decisões governamentais, choques externos e o próprio comportamento dos agentes econômicos. Na fase de expansão, a economia cresce de forma consistente. Há um aumento da produção, queda do desemprego e maior confiança de consumidores e empresários. Com o tempo, essa fase pode levar a um pico, onde a economia opera próximo do seu limite, muitas vezes acompanhado por pressões inflacionárias. Em seguida, ocorre a contração ou recessão, marcada por queda na atividade econômica, redução do consumo e aumento do desemprego. Após esse período, a economia entra em recuperação, retomando gradualmente o crescimento e reiniciando o ciclo. Nesse contexto, a política monetária desempenha um papel fundamental para suavizar essas oscilações. Ela é conduzida pelo Banco Central. No Brasil, o Banco Central ou o Bacen são a mesma entidade, principalmente por meio do controle das taxas de juros. A política monetária expansionista é utilizada em geral durante períodos de desaceleração ou recessão. Seu objetivo é estimular a economia. Para isso, o Banco Central reduz a taxa de juros, ou a Selic, tornando o crédito mais barato. Com juros mais baixos, empresas tendem a investir mais, consumidores a gastar mais, o que impulsionam a atividade econômica. Além disso, essas políticas aumentam a liquidez no sistema financeiro, iniciando a circulação de dinheiro. Por outro lado, a política monetária contracionista é aplicada quando há sinais de superaquecimento da economia, especialmente quando a inflação está elevada. Nesse caso, o Banco Central eleva a taxa de juros para encarecer o crédito e desestimular o consumo e o investimento pelas empresas. Com menor demanda, a tendência é reduzir a pressão sobre os preços, controlando a inflação. Essa política também contribui para ancorar as expectativas inflacionárias, o que é essencial para a estabilidade econômica no longo prazo. Para implementar essas políticas, o Banco Central utiliza alguns mecanismos fundamentais. Primeira, taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, é o principal instrumento de política monetária. Em uma política expansionista, a Selic é reduzida, barateando o crédito e incentivando o consumo e o investimento pelas empresas. Em uma política contracionista, a Selic é elevada, encarecendo o crédito e desestimulando a demanda. 2. Depósito compulsório. É a parcela dos depósitos que os bancos são obrigados a manter no Banco Central. Quando o compulsório é reduzido, sobra mais dinheiro para os bancos emprestarem, estimulando a economia, e isso é expansionista. Quando é aumentado, há menos dinheiro disponível no sistema financeiro, reduzindo o crédito, e isso é contracionista. 3. Redesconto bancário. É uma linha de crédito que o Banco Central oferece aos bancos comerciais para cobrir necessidades de liquidez de curto prazo. Em uma política expansionista, o redesconto é facilitado e mais barato, ajudando os bancos a manterem o crédito. Em uma política contracionista, ele se torna mais caro e restrito, reduz a liquidez. Quarto, operações de open market ou mercado aberto.
são operações de compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central no mercado. Quando o Banco Central compra títulos, ele injeta dinheiro na economia, e isso é expansionista, pois há mais liquidez. Quando vende títulos, retira o dinheiro de circulação, e isso é contracionista, pois existe menos liquidez. Como podemos ver nesse gráfico, a linha verde é a Selic, o CDI. A linha preta é o IPCA, ou a inflação, e a linha azul é o IMAB5, que é um índice, né, calculado com base nas NTN-Bs, que são títulos que têm a inflação, mas algum cupom, alguma porcentagem a mais, que vence teoricamente a inflação. Mas o que podemos ver aqui é que a Selic, há momentos em que a Selic está mais alta do que a inflação, e isso é necessário para que combata essa questão da inflação, do que está inflando o mercado. Então ela precisa superar, e esses momentos são ótimos para você estar na renda fixa, tá? E há momentos em que a Selic vai estar abaixo da inflação, que já está tendo mais influenciando para que seja uma política mais de fato expansionista, pois a inflação estaria teoricamente mais baixa. Então a Selic ela vai oscilar para cima e oscilar para baixo da inflação, para poder fazer esses controles, tanto na política expansionista quanto na política contracionista. Mas o interessante é que o CDI é tomado como base da taxa livre de risco para os investimentos, tá? Para qualquer investimento de pós, né, como a LFT, ou mesmo CDBs que são pós-fixados. Então a Selic é tomado como base nesse sentido, mas há momentos em que é interessante você estar em pós, e há momentos que é interessante você estar em títulos os pré-fixados, que está na base de ele ter uma próxima rentabilidade ali da Selic, mas tem uma diferença, um pequeno deságio no momento, porque você vai poder pegar ele no período maior. Então é que a gente chama de curva de juros ou marcação ao mercado. Então faz sentido em alguns momentos você está investindo em pós, quando a taxa Selic ela está alta, porque está combatendo a inflação, e há momentos em que essa taxa Selic vai cair, e é interessante você estar em títulos pré-fixados, para você poder pegar a marcação ao mercado e poder ter um retorno maior mesmo com a taxa Selic caindo, pois você já contratou uma taxa fixa, um título pré. Tá? E o IMAB5, o que é interessante é que graficamente a gente entende que ele acompanha bem próximo da inflação do IPCA, mesmo ele pagando o IPCA mais alguma coisa, o IPCA mais 6, que são as NTN-Bs. Então ela está bem fixa, bem próximo da inflação. Então é interessante para o investidor acompanhar esses ciclos, tanto expansionista como contracionista, porque teoricamente o que a gente acompanha de fato e historicamente é que quando a taxa CDI, a taxa Selic, o CDI está alto, basicamente é melhor você estar alocado em renda fixa. E quando a taxa Selic está baixa, o CDI também está baixo, basicamente é melhor você estar na bolsa. Por isso que há esses ciclos em que faz importância você estar na renda fixa e faz interessante você estar nas ações, na bolsa de valores. Em síntese, os ciclos econômicos são inevitáveis, mas podem ser administrados por meio de política monetária. A eficácia dessa gestão depende da combinação adequada desses instrumentos, buscando equilibrar crescimento econômico e controle da inflação, um desafio constante para qualquer economia.